Vamos falar agora sobre as provas antecipadas. Pessoal, prova antecipada também é uma prova que é produzida durante a investigação. O nome antecipado não está aqui à toa. O momento da prova correto seria ser produzido lá na fase da ação, na fase do processo. Porém, daqui que chegue no processo, pode ser muito tarde. Pode ser que não tenha mais aquela pessoa que vai testemunhar viva. Então não é interessante eu esperar até o momento correto para ser produzida aquela prova. Eu irei antecipá-la. Eu vou antecipar para que eu consiga ainda pegar o depoimento daquela pessoa viva, ou, por exemplo, pode ser uma criança que foi vítima de um abuso infantil. Então, nesse caso, para que a criança não fique repetindo toda hora ali, né, sofrendo toda hora, a gente antecipa aquela prova para que a criança preste o seu depoimento uma única vez. Detalhes: quando eu falo de prova antecipada, ela é produzida com o contraditório. Olha só, nesse caso aqui eu tenho o contraditório real em momento processual extinto. Olha só, lembra que lá nas provas cautelares e não repetível, o contraditório era depois, aqui na prova antecipada, o que é antes é a prova. O contraditório é na hora, é feito o contraditório. Professor, mas o contraditório não é feito somente perante o juiz, na presença das partes? Exatamente. É por isso que o juiz vai ser convocado, é por isso que o promotor, o réu, o advogado também serão convocados. Essa prova será antecipada para um momento diferente daquele que seria o momento normal. Eu vou fazer essa prova no inquérito policial. Esse contraditório, ele vai ser real, eu vou fazer aquele contraditório, tá bom? Agora, o momento processual que é diferente daquele previsto em lei. Ou até mesmo antes do início do processo, em virtude de situação de urgência e relevância. Imagine só a seguinte situação. Imagine que a pessoa que é a única testemunha do homicídio é uma pessoa que está muito doente e corre sério de risco de morte no hospital. Então eu vou esperar ser instaurado um inquérito, ou melhor, eu vou esperar o processo acontecer, a ação ali acontecer para poder colher aquele depoimento? Não, eu vou antecipar. Então, antes da ação, eu posso fazer ali uma colheita de uma prova antecipada, tá bom? E também temos aqui o depoimento especial, que é o depoimento sem dano, em caso de abuso infantil, tá bom? A oitiva da criança ou adolescente vítima, né, tem que ser feito uma única vez, para não ficar ali sofrendo sempre, toda vez que ela for contar, né, para qualquer pessoa que seja, né, o tio, a mãe, o pai. Normalmente, né, gente, esses abusos acontecem por pessoas próximas, né? Então, sempre que a criança ela tá relatando, ela tá sofrendo novamente. Aí ela tem que chegar na delegacia, falar pro delegado, depois falar pro promotor, depois pro juiz. Então, para ela não ficar sofrendo, vai ter que ser feito uma única vez. É o chamado depoimento sem dano. Podem ser produzidas tanto na fase do inquérito quanto na fase judicial, mesmo durante a ação, durante o processo. Daqui que eu espere a fase de instrução probatória, talvez seja tarde. Então eu vou fazer antes, mesmo no início da ação, tá bom? Depende de autorização judicial. Aqui, gente, ó, são duas provas que dependem de autorização judicial. São as provas cautelares e as provas antecipadas, tá bom? A não repetível é a única que não precisa de autorização judicial. A única que não precisa é a não repetível, o exame de corpo de delito. Tendo contraditório real, tá bom? Contraditório para a prova. Deixa eu ver se eu separei aqui. Não. Mas vamos lá. Você pode anotar o seguinte. Deixa eu ver se eu tenho um espaço aqui em branco. Ó, vou abrir um espaço aqui em branco para a gente fazer um mapinha. Eu quero que você anote esse esquema que eu acho interessante. Acho interessante, né, você ter esquematizado aí no seu caderno, tá bom? O que é que a gente vai fazer? Vamos fazer aqui vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui prova cautelar, prova
cautelar. Vamos botar aqui. Prova não repetível. E aqui, antecipada. Deixa eu ajeitar aqui para ficar bacana. Então, temos aqui as provas que são produzidas durante o inquérito e o valor probatório é de prova absoluta. Né? Isso aqui eu posso condenar uma pessoa baseado só nisso daqui. Como exemplo, ó, vamos lá. Depoimento sem dano. Depoimento sem dano, né? Lembra da criança. Testemunha no hospital, né? À beira da morte. Deixa eu passar um traço aqui. Essa tabelinha aqui, gente, vai salvar você na hora da prova, viu? Essa tabelinha aqui é importantíssima. Olha só, prova não repetível. Lembra exame, corpo, delito. Exame de corpo, delito. E aqui, prova cautelar, interceptação telefônica. Qual dessas aqui eu preciso de autorização judicial? A prova cautelar tem que ter autorização judicial. Ó, tem que ter a autorização judicial, tá bom? Prova não repetível, não precisa de autorização. Então, essa daqui, sem autorização. Não precisa de autorização judicial. Prova antecipada? Precisa, tá bom? Vai precisar da autorização. Autorização judicial, o juiz tem que estar presente. Olha aqui, ó, tem que ter a autorização judicial. Pessoal, vamos lá. A prova, a única que o contraditório vai ser real é a antecipada. Então, contraditório, ó, contraditório. Essa daqui é a única que o contraditório ela é real. Tem a presença das partes. As outras, o contraditório é chamado de diferido ou postergado. Tá bom? Contraditório, diferido ou postergado. Anota isso aí para você não se esquecer. Então vamos lá. Prova cautelar, olha só, é aquela interceptação telefônica, tem que ter autorização judicial, contraditório, depois, postergado ou diferido. Prova não repetível, por exemplo, exame de corpo de delito, não precisa de autorização judicial. Agora, o contraditório é diferido ou postergado. Já a prova antecipada, o depoimento sem dano da criança ou testemunha no hospital, né? Ali à beira da morte, tem que ter autorização judicial e o contraditório é um contraditório real, é um contraditório feito ali naquele exato momento, tá bom? Então, essa tabelinha aqui, não esquece mais. Pessoal, olha só, como é que fica aqui, né? Como é que fica aqui separado a diferença de elementos informativos de provas. Veja, aqui eu separo justamente para você ter essa noção de que são coisas diferentes. São coisas diferentes. Elementos de informação ou elementos informativos são colhidos na fase investigatória. Não é obrigatória a observância do contraditório e da ampla defesa, porque eu botei que não é obrigatório. Vamos lá. Se o advogado for acompanhar o seu cliente lá na delegacia, ele pode representar o cliente? Ele pode, sim, pode tranquilamente.
Agora, e se o advogado não for? Tanto faz. Aquele depoimento vai ser prestado pelo investigado. Porque nesse caso aqui não é obrigatório a presença do advogado. Não tem um contraditório nem ampla defesa. Mas se tiver, tudo bem, vai acontecer do mesmo jeito, mas não é obrigatório. Tá bom? O juiz, o juiz deve intervir nos elementos informativos quando necessário, tá bom? Quando ele for provocado, tá bom? Na fase investigatória, o juiz não pode agir de ofício. Ele não pode agir por conta própria, somente quando for necessário. Por exemplo, em uma interceptação telefônica, em uma busca e apreensão, aí sim. Em uma representação por uma prisão, aí sim, quando necessário e quando provocado. Jamais poderá agir de ofício, tá bom? Isso viola a imparcialidade judicial. O juiz não é dotado de iniciativa acusatória. Pessoal, aqui é o princípio, né? Ou melhor, o sistema adotado pelo Brasil é o sistema acusatório, onde o juiz ele não age de ofício. O juiz não produz a prova. Prova é produzida perante o juiz pelas partes, tá bom? O juiz ele é a pessoa inerte que apenas assiste, né? Assiste ali a produção daquelas provas. Finalidade dos elementos de informação. Finalidade. São úteis para decretar medidas cautelares. As medidas cautelares pressupõem o fumus comissi delicti. O que é o fumus comissi delicti? É a prova da existência do crime, mais indícios de autoria. Indícios que há realmente a justa causa. Olha só, e o periculum libertatis. São nomes em latim, mas que volta e meia aparece em prova, né? Volta e meia aí cai em prova. Então, o que é o fumus comissi delicti? É a fumaça do cometimento do delito. Tá bom? Existe prova que houve realmente um crime. Ó, tem muitos indícios ali que houve crime. Há indícios de autoria, então você tem a justa causa. Se há autoria, então é um perigo deixar aquela pessoa livre, né, para cometer outros crimes ou para poder estar ameaçando testemunhas. Aí eu preciso comprovar, né, esse perigo libertatis aí, se há realmente ali um caso de estar violando, né, a garantia da lei e da ordem, ali está querendo atrapalhar as investigações. Nesse caso, eu vou solicitar ao delegado, né, uma preventiva. Beleza? Então, esses elementos informativos, eles servem justamente para isso. Auxiliam na formação da opinião de elite, tá bom? Que é a convicção do titular da ação penal. Quem é o titular da ação penal? Olha só, da ação penal pública é o Ministério Público. Mas se for ação penal privada, aí é o querelante, tá bom? Então, MP, quando a ação é pública, e se a ação é privada, vai ser o querelante, tá bom? Na ação penal privada. Pessoal, do outro lado aqui, temos as provas. Tá vendo? De um outro lado aqui, temos as provas. Olha só, diferente do inquérito policial, a prova ela é produzida na fase judicial, no meu segundo momento aqui da persecução penal. A prova ela é obrigatória ter contraditório e a ampla defesa. Lembra que eu disse? Lá durante as investigações, durante o inquérito, se o advogado aparecer, ele vai participar. O advogado ele vai acompanhar ali o seu cliente. Mas se ele não aparecer, tanto faz. Ali a gente não tem contraditório nem ampla defesa. Já na fase judiciária, se não tiver advogado, não tem processo. O juiz ele suspende o processo, ele suspende ali aquele ato processual, porque eu não posso submeter ninguém a um processo sem o devido processo legal, sem que haja ali uma defesa técnica, sem que haja a presença de um advogado. Se não tiver advogado, Defensoria Pública,
defensor dativo, mas não pode ficar sem defesa, tá bom? Veja, durante a fase judicial, o contraditório e a ampla defesa são obrigatórios. A prova, ela deve ser produzida na presença do juiz. Na presença do juiz, é o que diz o artigo 155 do CPP. Ó, artigo 155. Tá bom? Tanto faz se a presença ela é pessoal ou online, se ela é direta ou se ela é remota. Durante o curso do processo, ao juiz também não é dada nenhuma iniciativa probatória. Princípio da inércia. Princípio da inércia da jurisdição. O juiz ele não pode se manifestar de ofício, porque aqui seria um processo judicialiforme, onde o juiz ele é o acusador, o defensor e ele mesmo julga. Então não pode isso acontecer. Seria um processo judicialiforme. Nosso processo penal, ele adotou o sistema acusatório, onde há uma divisão ali entre acusar, defender e julgar. Onde há bem definido aí cada qual com o seu papel, cada qual defendendo a sua instituição. O sistema adotado é o sistema acusatório. Então o juiz, ele é inerte, o juiz ele não pode atuar de ofício, ele não pode conceder prisão de ofício, se não for provocado. Ele não pode produzir prova de ofício. Então o juiz, ele fica na dele, ele só vai julgar o caso, tá bom? A grosso modo, pelo menos é isso. Olha só, o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição probatória do órgão de acusação. Quem é o órgão de acusação? MP, então não posso substituir o MP. Pode ter um assistente de acusação, mas o MP vai exercer o seu papel, tá bom? Finalidade da prova é auxiliar na convicção do juiz, auxiliar na formação da convicção do juiz. Gente, enquanto que o elemento de informação vai auxiliar na opinião delicti do Ministério Público, as provas irão auxiliar, ou melhor, convencer o juiz daquilo que se pede, ou é a condenação ou a absolvição. O livre convencimento motivado, que é produzido ali por meio das provas. A prova serve para isso, auxiliar no convencimento do juiz. Você está acusando, então você prove que aquilo ali realmente foi praticado pelaquela pessoa. E a pessoa vai se defender. E o juiz ele vai decidir baseado naquilo que ele está apreciando, baseado naquilo que motivou, né, naquilo que o convenceu motivadamente a decidir daquela forma. Beleza? Olha só, agora a gente vai entrar aqui em um outro tema dentro do inquérito, gente. Dentro do inquérito, agora a gente vai passar ao estudo do destinatário do inquérito policial. Toda vez que o inquérito ele é instaurado mediante uma portaria. O início do inquérito é uma portaria. Abre uma portaria, né? E aí começam as investigações. No final das investigações é feito um relatório. Então o inquérito ele é iniciado por meio de portaria, ele é finalizado por meio de um relatório. Agora a pergunta é: para quem o delegado deve enviar esse relatório? Será que eu envio para o titular da ação penal, que é o Ministério Público, ou eu envio para o juiz, que é o fiscal ali, né, da obrigatoriedade? Para quem é que eu vou destinar esse inquérito policial? Pessoal, temos dois destinatários do inquérito policial. Temos o chamado destinatário direto ou imediato e o destinatário indireto ou imediato.
Olha só, direto, sem nenhuma intervenção, sem nenhuma mediação, de forma direta, sem dúvida, é o Ministério Público. Ele é o titular da ação penal pública. Ou o ofendido, que é o titular da ação penal privada. Então, diretamente, eu entrego o relatório feito pelo delegado de forma direta ao MP, que é o titular da ação, mas de forma imediata ou de forma indireta, eu entrego ao juiz. Pessoal, tem locais que já tiram o juiz da jogada. Tem locais, né, que o juiz ele não entra na jogada, mas o Código de Processo Penal ainda fala em remessa para o juiz competente. Então, de forma direta, é entregue ao MP e de forma indireta é entregue ao juiz. Olha só o que é que diz o artigo 10, parágrafo 1º do CPP. A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará os autos ao juiz competente. Por que que a entrega ao juiz é de forma indireta ou de forma imediata? Sabe por quê? Mediato ou com mediação. Porque, gente, o juiz não é o titular da ação penal. O juiz ele vai só pegar o relatório, analisar e abrir vista ao MP. O MP que decide se acusa ou não. Não pode juiz, estou convencido, eu mesmo irei acusar. Não. Sistema acusatório, cada qual com a sua função. Então, o juiz ele vai receber o inquérito, o relatório, por força de lei. Mas não tem o que ele fazer com o relatório, a não ser encaminhar para o Ministério Público. Então, de forma direta ou imediata, mediante, ou melhor, de forma imediata, sem nenhuma mediação, vai ser destinado para o Ministério Público. É quem é o destinatário final do inquérito policial. Agora, de forma imediata, de forma indireta, com uma mediação ali, será o juiz, tá bom? Então, se liga aí nessa diferença. O artigo 19 do CPP diz o seguinte: nos crimes em que não couber ação pública, ou seja, os crimes de ação penal privada, os autos do inquérito serão remetidos ao juízo competente novamente, pedindo para ser enviado, nos casos de ação penal privada, ao juiz, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu representante legal, tá bom? Ou serão entregues ao requerente, se o pedir, mediante traslado. Traslado aqui, gente, significa cópia, tá bom? Pode ser cópia aí em papel, né? Uma xerox, ou uma foto, né? Aí de um celular, ou um pendrive, né? Coloca lá um pendrive e pede uma cópia daquele inquérito. Então, esses são os destinatários. Você tem os destinatários aqui direto ou imediato, que é o Ministério Público, e o destinatário indireto, imediato, que é o juiz. Beleza? Pessoal, de quem é a presidência do inquérito policial? Você sabe que é o delegado. Mas qual é a lei que sustenta o que diz que o delegado é o titular, o presidente do inquérito policial? É a Lei 12.830 de 2013. Essa lei, gente, ela regulamenta a investigação conduzida pelo delegado. Tá bom? Ela vai regulamentar as investigações do inquérito. Lá no artigo 2º fala que as funções de polícia judiciária e apuração das infrações penais exercidas, olha só, quem é que exerce? Delegado de polícia, são de natureza jurídicas essenciais e exclusivas do Estado. Aqui vai dizer que a função de polícia judiciária
da autoridade policial é do delegado de polícia, tá bom? Toma cuidado, só para não confundir polícia judiciária de polícia administrativa. Isso aqui faz parte dos estudos do ciclo de polícia, dentro do inquérito também. Pessoal, a polícia administrativa tem caráter preventivo, tá bom? Caráter ostensivo. A segurança pública, por exemplo, você tem a PM, você tem a PRF. São polícias ostensivas que usam fardas. A ideia é que a presença dos policiais consigam evitar que o crime aconteça. Está lá uma viatura plotada para que nada aconteça naquele local. Então ali é o poder de polícia administrativa, ou melhor, é a polícia administrativa. É uma polícia preventiva, é uma polícia ostensiva. Bom, exemplo, polícia militar e polícia rodoviária federal. De um outro lado, temos a polícia judiciária. Já a polícia judiciária tem caráter repressivo. Ela só atua depois que o crime aconteceu. Antes, para evitar que o crime aconteça, a gente tem aqui, ó, a polícia militar, a PRF. Depois, em caráter repressivo, aí é a polícia judiciária. Pessoal, a polícia judiciária possui característica de ser uma polícia investigativa. Olha só, atividades totalmente diferentes. Enquanto uma está sendo vista, plotada, para que nada aconteça, a outra vai atuar de forma discreta, na surdina, depois que algo já aconteceu. Tá bom? Então, toma cuidado, separa aí bem essas características. A polícia judiciária tem caráter repressivo e com funções de investigação. Já a polícia administrativa tem caráter preventivo, tá bom? Ó, é a polícia ostensiva, beleza? Pessoal, olha só. A polícia judiciária pertence a qual poder? Não é polícia, não é o poder judiciário. Olha só. Temos aqui, né, lá no direito constitucional, o poder executivo, o poder o poder legislativo e o poder judiciário. A polícia judiciária, ela pertence ao poder executivo. Por exemplo, nos estados temos PM e polícia civil. Ó, a polícia civil é a polícia judiciária, a polícia militar é a administrativa. Então, nesse caso aqui, ó, polícia judiciária pertence ao poder executivo. Aqui, qual é a polícia que pertence ao poder judiciário? Gente, aqui é o agente de polícia judicial, APJ. Aqui, no poder legislativo, Congresso, Câmara, Senado, é a polícia legislativa, ou polícia do legislativo. No poder executivo, temos a polícia militar ou a polícia civil. Em âmbito federal, PRF ou Polícia Federal. Daqui a pouquinho teremos também em âmbito municipal, né? As guardas terão aí uma nova nomenclatura. Agora serão chamadas de polícia municipal. Bom, pessoal, vamos responder aqui uma questão para a gente fixar o conteúdo já estudado. Vamos lá? Olha só. No que se refere à legislação processual e à jurisprudência pátrias, julguem o item subsequente. Prova, ó, Sebrasp, PC Alagoas. O fato do inquérito policial ser instaurado por promotor de justiça não impede que o delegado dê prosseguimento ao procedimento e seja eventualmente apontado como autoridade coatora nas hipóteses de impetração de HC. Vamos por parte. Primeiro, o promotor, ele instaura inquérito policial? Gente, a resposta é não. O inquérito policial, ele não pode ser instaurado por promotor.
Promotor, quando ele quer investigar, ele tem o próprio instrumento. É o chamado procedimento de investigação criminal. Ele não pode ser presidente do inquérito policial. O único que pode presidir o inquérito policial é o delegado. O delegado é o presidente do inquérito. Lembra da 12.830? O delegado é o presidente. Então o gabarito aqui já está errado. Mas bora ver a outra parte? Não impede que o delegado dê prosseguimento ao procedimento, seja eventualmente apontado, e seja eventualmente apontado como autoridade coautora. A pessoa, o promotor investiga o caso, comete abusos e o delegado que é apontado como autoridade coautora, ou seja, que cometeu ali os abusos para impetração de habeas corpus, aquele que está impedindo o direito de ir e vir do cidadão, beleza? O gabarito está errado porque promotor não pode investigar. Pessoal, olha só, aqui embaixo eu vou colocar quais são as espécies de investigação preliminar. Para você saber que não existe só um inquérito. Temos o principal, que é o inquérito policial. Temos o inquérito policial militar. Mas temos, por exemplo, o TCO. Tá bom? Vou botar um asterisco aqui, porque tem doutrina que diz que TCO não é uma investigação. Né? Inclusive, já tem decisões nesse sentido, de jurisprudência, dizendo que isso aqui não é investigação, isso aqui é um boletim melhorado. Isso aqui é um boletim de ocorrência e não uma investigação preliminar. Mas tem questões que cobram, por isso que eu deixo ela aqui. Você tem o procedimento de investigação criminal. Esse aqui é conduzido pelo MP, pelo promotor. Esses aqui, o TCO, infrações de menor potencial ofensivo. Infrações de menor potencial ofensivo, IMPO. Aquele cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos ou qualquer contravenção. Temos, por exemplo, a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, também uma espécie de investigação preliminar. Então perceba, o inquérito é uma espécie de investigação preliminar, mas não é a única. Eu tenho PIC, CPI, eu tenho TCO, eu tenho o inquérito policial militar, eu tenho diversos instrumentos de investigação preliminar. Então perceba, o inquérito ele faz parte da investigação preliminar e a investigação preliminar faz parte da persecução penal, que é dividido em investigação preliminar e ação penal, beleza? No próximo bloco, iremos falar sobre as características do inquérito policial. Não sai daí.